Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais um vídeo aqui, agora aqui na casa do nosso irmão Fábio, Diácono Fábio. Vamos falar de um assunto muito comum e acredito que todos vocês já ouviram falar do termo profanar. E à luz da palavra de Deus, seria bom que todos conseguissem sentar, cada um com as suas Bíblias, para dirimir questões espirituais e se aprofundar na palavra de Deus como irmãos, mas nem todos conseguem fazer isso. Então, o termo profanar é um termo que vem da palavra hebraica halal, que significa fora do tempo, ou seja, fora do querer de Deus. A palavra no grego, o bêbelos, ela quer dizer quase a mesma coisa. Significa fora do tempo, bom para ser pisado pelos homens. A gente começa falando um pouco da etimologia da palavra, para os irmãos poderem entender qual é a direção que a gente vai tomar aqui nesse estudo. Amém? Novamente, continuando, a paz do Senhor Jesus, eu, o Diácono Fábio, juntamente com o Diácono Fernando, quero informar a todos os irmãos, os quais estão assistindo nossos vídeos, acompanhando nossos estudos, nossas postagens. Ninguém está revoltado, ninguém está fazendo desabafo, pelo contrário. Veja só, Martin Luther King, há muitos anos atrás, se levantou como um líder, um embaixador, um homem de Deus, um pastor, para lutar contra o racismo e o preconceito nos Estados Unidos. Pergunta que não quer calar: qual foi a autoridade que apoiou Martin Luther King? Então, se Martin Luther King não tivesse se levantado para acabar com esse racismo e esse preconceito nos Estados Unidos, será que ele estaria errado? Ou até hoje, como seria os Estados Unidos? Irmãos, toma muito cuidado quando abrir a boca para falar autoridade. Toma muito cuidado com isso, amém? Nosso objetivo aqui é esclarecer a luz da Bíblia, não é invenção, é a luz da palavra, porque essa palavra do grego, né, que significa também o bebelos, né, tem também indicação de imundície, de contaminado, você apresentar para Deus aquilo que está contaminado. Há quantos anos atrás, a Assembleia de Deus, em muitas igrejas, entendia o termo de consagração, que tinha um período. Não é algo que você fez de manhã, foi para a igreja, chegou de tarde, foi ver jogo de futebol ou qualquer coisa desse tipo. A consagração, ela tem um período muito grande. Queríamos que todos os dias tivéssemos 24 horas consagrados à nossa vida. Não é impossível, irmão. Amém? Então, o nosso objetivo é esclarecer coisas que estão acontecendo no meio da igreja, para que os irmãos, à luz da palavra, venham aprender cada dia mais. E o termo de hoje, o título, como o nosso irmão Fernando, Diácono Fernando informou, é profanar. E a gente vai estar abrindo agora aqui o leque, apresentando alguns irmãos, algumas coisas que aconteceram no nosso meio, e peço que os irmãos, com todo carinho e educação, leia na luz da palavra, venha aprender com muita sabedoria, educação e calma como cristão, Amém? Deus abençoe. Voltando aqui, irmãos, mais uma vez. Então, a gente vai começar esse assunto falando sobre homenagem, né? Homenagem durante o culto a Deus, tá? O que significa o termo homenagem? O que quer dizer a homenagem? Né? A homenagem nada mais é do que você render veneração, render tributo. A homenagem, ela é uma devoção. A homenagem, ela é um reconhecimento. Então, à luz da palavra de Deus, a gente vê, né, principalmente o apóstolo Paulo, ele renegando toda a glória que poderia advir de pessoas, né? Todo tipo de homenagem. Tem a passagem que fala que uns eram de Paulo, outros de Apolo, e Paulo repreende esses irmãos, dizendo em outras palavras: olha, adorem a Deus, porque um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então Paulo rejeita todo tipo
de homenagem. Paulo, ele queria sim a sua coroa de glória que estava reservada para ele. E a gente vê aqui, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, e a gente vê exatamente o motivo para o qual fomos chamados, tá? Acompanhe comigo. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que lhes anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo da carta de Pedro, ele engloba vários sentidos. Para que fomos chamados? Sacerdócio real, povo adquirido, que foi tirado das trevas. Irmãos, quando a gente vê certas coisas no meio da igreja e alguns irmãos tirando tempo do culto a Deus para que rendam homenagens a seus pastores, às suas pastoras, aos seus líderes, eu particularmente já vi algumas vezes e já vi pessoas sentadas numa cadeira e todos aplaudindo ali no meio do culto. Irmãos, nós estamos tirando de Deus a adoração. Nós estamos colocando no lugar santo. Não estou falando do templo, mas eu estou falando do culto, do momento cultico. A gente precisa dar para Deus a homenagem que é merecida a Ele. Porque o homem, como diz o apóstolo Paulo, ele não merece nada. Então a gente precisa olhar com mais atenção no que estamos oferecendo para Deus e ter a certeza no nosso coração daquilo que fomos chamados para fazer. Fomos chamados para ministrar diante de Deus, estar diante dele em adoração, com o nosso coração contrito e derramado na sua presença. A nossa oferta, ela precisa ser pura, limpa. Irmãos, quando a gente pega esse momento de adoração a Deus e faz um culto direcionado para uma pessoa, seja um pastor, seja qualquer pessoa, a gente está profanando o culto. A gente está cometendo um ato de profanação. Amém? Continuando o que o irmão Fernando acabou de falar, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra profanar, ela é paralela da palavra também heresia, porque elas andam lado a lado. Para você profanar, você começa primeiro com a heresia, né? É uma andando do lado da outra. Amém? Mas continuando, que é o oposto de santidade, mas é um oposto extremo de santidade. Essa santidade, separação, que você fica o dia todo fazendo para que você chegue no culto e se apresente para Deus santificado. E quem é mais antigo de Assembleia de Deus, né, sabe que o resultado do culto e da sua vida é outro. Para ouvir a voz de Deus, eu não estou falando para ver movimento, eu estou falando para ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Amém? Então, irmãos, é um outro ambiente. É um outro ambiente. Você quando está com a vida santificada. Então, irmãos, vocês que estão dirigindo o culto na nossa igreja, bairro Salvador, seja qualquer outra congregação do Brasil, não interessa de onde é, mas irmãos, largue esse tipo de profanação ao ponto de você pegar um grupo de pessoas para cantar um louvor, aonde 3 pessoas são crentes e não sei quantas pessoas daquela família não são, e vocês botam todo mundo em cima do púlpito e apresentam aquilo para o Senhor. Irmão, isso é profanação. Estamos sendo ignorantes ao extremo. Você não pode pegar uma pessoa que não é crente, que não tem comunhão com Deus, que não consagra a vida com Deus, botar ela lá em cima do púlpito e fala, canta aí, porque vocês são de uma família só, junta todo mundo, é o culto da família. Parece uma indireta falar o título, né, o culto da família. Mas não é só no culto da família, tem muitas outras coisas que acontecem que é profanação. Tem uma arca dentro da igreja, né? Ninguém quer ler Jeremias, né? 3,16. Ninguém quer ler, ninguém quer aprender. Ficam revoltados algumas pessoas, outros entendem porque são servos do Senhor, outros vão largar essas práticas. Mas, irmão, o culto ele tem um foco, né? É a santidade e a apresentação para adorar somente a Ele.
A Bíblia não diz somente a Ele toda honra e glória, somente a Ele? Por que deixamos então tudo isso acontecer em nosso meio? Por que pegamos pessoas que nem crentes são e botam lá para apresentar? Pessoas que tocam instrumentos, não tem comunhão com Deus. Estou falando todos? Não, não são todos. Mas todo mundo sabe que tem muitos que estão desviados. Todo mundo sabe, não é mentira para ninguém. Tá entendendo? Não vou nem longe. O meu irmão mesmo estava afastado dos caminhos do Senhor, chegou para pedir um conselho ao pastor da igreja, e o pastor simplesmente botou ele para trabalhar de novo lá. Afastado. Não faz diferença nenhuma, né? E assim está a nossa vida, e isso está virando uma bola de neve, mas já chegou até o céu, irmão. E chega o momento da gente pregar a verdade. Servo de Deus tem uma vida de santificação, separação. Nós somos sal dessa terra, irmão. Vamos levar a sério isso aqui, irmão. Vamos sentar junto aqui e ler a Bíblia e ver o que fala. Amém? Deus abençoe os irmãos. Continuando o termo profanação, né? Só para acrescentar, né, na outra fala, Paulo diz: miserável homem que sou. E alguns homens acham que eles têm que ter alguma homenagem durante o culto. Mas vamos seguir aqui. Estava na sede durante um seminário, né, sobre um livro, eu esqueci o título do livro, mas era um livro do Renato Rubin, né, que fala sobre prosperidade e alguns outros temas. Irmãos, esse seminário foi quase que uma obrigação, né, para o obreiro. Eu não me senti obrigado, realmente me interessei pelo tema, adquiri o livro, minha esposa adquiriu o livro, e nós fomos a esse tal seminário. E num dos dias, né, inclusive estava alguns irmãos que podem confirmar isso, né, a igreja estava lotada na sede de Campo Grande, né. O bispo Daniel não estava em viagem, mas o vice-presidente, né, que é o pastor Danielzinho, estava presente. Irmãos, num dado momento, ele levou a multidão a um emocionalismo tão grande que as pessoas estavam chorando, né, falando ali de prosperidade, que Deus vai dar e Deus vai levantar, vai restituir. E ele pediu para fazer um sinal, irmãos, assim, ó, isso aqui, né? E pediu para os irmãos botarem sobre a cabeça. E eu olhei para minha esposa e achei aquilo esquisito. Só que eu não tenho costume de ficar com o celular durante o culto, e acabei não filmando, porque eu acho feio também você, durante o culto, ficar filmando alguma coisa. Eu não tenho esse costume. E eu perdi esse momento. Mas depois eu indaguei o meu pastor que estava lá, né? E um dos presbíteros lá da igreja que estavam. E eles falaram exatamente assim: irmão, deixa isso pra lá. Não se mete com essas coisas, não. Você vai mexer num vespeiro que não é bom, não. Aí eu falei: não, mas eu quero entender, à luz da Bíblia, o que significa fazer esse tipo de sinal. Minha esposa, né, assim, a gente não tem um pouquinho de conhecimento de leitura e coisa que qualquer um pode ter. A gente associou isso a um sinal da maçonaria, né? Mas isso foi abafado de alguma forma e ninguém quis comentar mais. Então eu me calei. Só que dessa feita para diante, com algumas reservas, né, sobre tudo que se falava e se fazia, né, dentro do ministério e ali na sede, eu ficava bem atento, né? Então, uma das coisas que tem a ver com esse tema que a gente está falando são esse tipo de manifestação. Qual o significado disso? Qual a intenção disso? De repente, se o próprio autor do livro, a pessoa que pediu para fazer esse sinal, né, isso deve ter gravado em algum lugar, lá na sede eles gravam tudo, ele possa, de repente, explicar isso para os irmãos. Porque até hoje eu não consegui nenhuma explicação plausível a respeito desse tema. Biblicamente, tu considera isso o quê? Biblicamente, eu considero isso uma profanação. Sem tirar nem pôr. Amém?
Amém, irmãos? Voltando aqui, mais um assunto em pauta. A gente olha aqui para a Bíblia, para o ministério de Jesus, e naquele momento do ministério dele, havia uma dominação romana, né? E uma opressão ali contra o povo. Tanto é que eles esperavam um Messias que fosse libertá-los dos romanos, etc, etc. Em nenhum momento a gente vê Jesus pregando contra César, falando de política ou se aliando à política ou qualquer outro partido ali do contexto. Mas Jesus ele dá exemplo pagando tributo, Jesus ele dá exemplo de conduta, de santidade, de obediência e em vários sentidos. E um certo momento da nossa história eclesiástica atual, o nosso ex-governador e agora presidiário, Pezão, entrou na Catedral de Madureira com consentimento, né, dos nossos bispos, Abner Ferreira e o nosso bispo Primax mundial, Manuel Ferreira, né, toda a cúpula dos Ferreira, entrou na catedral sendo aplaudido, né, pelos irmãos e se juntou ali no púlpito, né, com os presbíteros e pastores, evangelistas, e uma irmã ali criticando aquele momento, filmando tudo. Em nenhum momento, eu gostaria de estar errado, eu gostaria que os irmãos, em contrapartida, né, me mandassem um vídeo do pastor Abner, o bispo Abner, pedindo perdão à igreja por ter colocado naquele altar, né, consagrado ao Senhor, né, no momento de culto. Irmãos, eu estou falando de culto, tá? Não estou falando de templo. Um camarada totalmente controverso, né, cheio de mazela, cheio de processo por corrupção. Inclusive depois ele veio a ser preso. Eu queria que esses homens conseguissem explicar como é que eles conseguem chegar a tamanha heresia dentro da igreja. Como é que eles conseguem colocar isso goela abaixo do povo? Lamentável. E a gente, como povo de Deus, irmão, povo da Bíblia, irmão, povo da Bíblia, a gente aceitar isso como se fosse nada. Amém? Continuando falando das homenagens, algumas pessoas até me disseram: você, como um professor de escola dominical, você pode receber presente? Fizeram uma comparação dessa veneração que fazem com os pastores e você numa escola dominical. Irmãos, a nossa crítica está para culto. Se você pega o seu pastor, sobe lá, né, pro terraço, faz uma festa para ele de aniversário, glória a Deus, irmão. Se você vai para a casa dele, para uma pizzaria, para qualquer outro lugar, glória a Deus, irmãos. O que a gente está falando é no momento do culto, que pessoas falam coisas totalmente incorretas, que não tem nada a ver com espiritual, com culto, irmão. Que tem nada a ver. Eles quebram o culto para começar a falar coisas que não tem nada a ver com adoração ao Senhor. E inclusive uma dessas, irmão, escola dominical não é culto, tá bom? Não é culto. Então, se isso acontece numa escola dominical, veja bem, por algum motivo, né, que aquela pessoa possa ser ali abençoada, né, por um reconhecimento, glória a Deus, irmão, glória a Deus. Eu nunca vi, né, esse negócio tão exacerbado, porque o pastor ganha pela escola dominical, qualquer coisa que tem na igreja, qualquer trabalho, ele ganha um presente, mas nunca vi dando uma aula. Como é que ganha um presente de uma coisa que ele nem faz? Não existe um discipulado, as pessoas dão presente para tudo. Para tudo. Tudo a pessoa ganha presente. Em primeiro lugar, o presente está a eles. Porque estão nos tornando deuses dentro da igreja, irmão. Então, irmãos, toma muito cuidado com isso tudo. Vamos olhar de novo para a palavra de Deus. Vamos nos unir para orar e adorar o nome do Senhor. Somente a Ele. Toda honra e toda glória. E vamos saber separar o que é para o homem e separar o que é para Deus. Né? Na verdade, nem separar, consagrar o que é para Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Espero que esse vídeo alcance todo o Brasil e venha esclarecer pontinho por pontinho de nossas palavras.
Algumas pessoas dizem, estão revoltados, estão desabafando. Irmão, quem desabafa é o Silas Malafaia, né? Aquele estado dele fica nervoso, começa a gritar e falar. Isso é um desabafo. Não tem ninguém nervoso aqui, amém? Estamos falando da palavra do Senhor, somos cristãos, irmão. Não estamos aqui nervosos, amém? E Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém. Agora, no meu aniversário, o pastor Abner esteve lá na nossa igreja, ele foi o pregador, foi uma bênção, e ele me fez uma homenagem lá no meu aniversário. Ele levou bandeira do Flamengo, gorro do Flamengo, garrafa do Flamengo, camisa do Flamengo, toalha do Flamengo. E eu disse, que coisa linda. Eu tenho uma homenagem antes de pregar para fazer para ele, muito especial. Cadê meu pessoal aí? Pede para o meu pessoal para entrar, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Cadê o fotógrafo? Por obséquio. O fotógrafo aqui. Eu gostaria de ler o que está na taça. Ai, Jesus, Jesus me ama. Por favor, tem a taça aqui. Um momentinho. A taça está escrito assim: o Clube de Regatas Vasco da Gama agradece ao pastor Silas Malafaia pela descoberta do nosso torcedor secreto, pastor Abner Ferreira, ao qual parabenizamos por essa data. Um aplauso. Uma camisa oficial do pastor, tá certo? Glória a Deus. Maravilha, pode recolher todo esse material. E a taça deixa aí. Tem um panetone para o pastor, camisa. Glória a Deus, muito obrigado. Por favor, coloque a foto no Twitter, no Face, na internet. Olha que coisa linda, rapaz. Rapaz, olha. Isso foi uma... A casa caiu. Eu falei, não cutuque onça com vara curta. Então, depois bota no gabinete, no lugar de destaque, a placa. Grande é o manto. Ai, eu falei, rapaz, o cara me levou um kit completo do Flamengo. Aí eu falei, vai levar um kit do Botafogo, para flamenguista não mexe, tem que ser do Vasco, que há um amor entre eles profundo. Então, tem que levar um negócio mais quente. Essa hora meu menino já deve ter colocado no Twitter e no Face também, para a gente divulgar isso com bastante, certo? Continuando, dando mais um exemplo de profanação, o pastor Silas Malafaia, muito conhecido em nosso meio, juntamente com o bispo Abner Ferreira, que também é muito conhecido também em todo o Brasil, e talvez até no mundo, no exterior aí, muitas pessoas o conhecem, pelo pai dele ser um líder também com muito nome, Irmãos, certa feita, o pastor Silas Malafaia chegou com a comitiva em Madureira e fez uma brincadeira, porque eles podem brincar, quem não pode sou eu, e nem quero, porque não tem quem diga que na igreja eu tiro brincadeira, não brinco, culto é culto, né? Trabalhando para Deus tem que ser sério. Então, a pessoa chega lá, irmão, com um montão de bandeira de futebol, de time, né? E profana, né? São profanos, né? Estão profanando o culto, mas eles podem profanar. Quem não pode é a gente falar qualquer coisa, né? Porque a gente está num país comunista, né? Só pode ser, porque não podem falar nada. Irmãos, o nosso Brasil é um país livre, então a gente tem liberdade democrática para poder falar. E além da verdade bíblica de que isso foi uma profanação,
Infelizmente errou o pastor Silas Malafaia, infelizmente errou o pastor e bispo, né, melhor dizendo, Abner Ferreira, né? Mas só que a questão toda, irmãos, que está aqui, que tem que ser muito sério falada, né, que a Assembleia de Deus tem um sistema, né, nos seus documentos, que quando a pessoa erra e peca, a pessoa tem que ser punida, simplesmente afastado, desligado. Isso é falado em todo o tempo na reunião de obreiro. A pessoa é disciplinada. Agora, o que acontece com eles quando fazem isso? Profanam o culto, né? Muitos pastores que estão nas igrejas e congregações não abrem a boca para falar nada, e isso não existe base bíblica para você ficar calado e ser covarde, que a gente sabe que a Bíblia fala dos covardes, enquanto as pessoas continuam errando. Não tem ninguém para falar assim, poxa, pastor e bispo Abner, pastor Malafaia, que eu acho um homem muito inteligente. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês estão com essa liberdade? Quem te deu essa liberdade para poder profanar o culto? Silas Malafaia, quem te deu essa liberdade para você pegar, botar uma escola de samba dentro da igreja e apresentar para as pessoas como se fosse uma estratégia de evangelismo? Quem te deu essa liberdade? Se sair daqui, você tem toda a liberdade, sem isolar texto, sem tentar tirar vantagem de passagens, né, isoladas, mas contextualizando. Foi uma profanação, pastor Silas Malafaia. E o pastor Abner, não só uma vez, mas muitas vezes, eles brincam de profanar o culto e não tem quem corrija-os. Então a gente tem que mudar isso, sentar, fazer uma assembleia, convidar todos. Eu estou aqui, né, me indicando. Pode ser também que seja o meu cunhado que está aqui, irmão e diácono Fernando. Qualquer pessoa que esteja falando contra esse sistema religioso que tem profanado muitas das vezes os cultos, e ninguém fala nada, mas eis-me aqui. Eu vou com a minha Bíblia e ele com a dele, né? E a gente vai falar o que é, o que pode e o que não pode. Mas o que não pode são a maioria das pessoas que estão lá como membros da igreja ser enganada por líderes que têm profanado o culto. Então existem pessoas que vão enganar vocês, mas também tem muitos igual a nós que querem alertar vocês à luz da palavra, em nome de Jesus, irmão. Desperta, Brasil. Voltando, amém? Efésios 5, capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas atendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, quando eu leio, né, passagens bíblicas e faço uma comparação com o que estamos vivendo, eu realmente fico muito preocupado, porque nós perdemos alguns princípios, né, cristãos que norteiam as nossas bases, a nossa fé, né, que estão alicerçados aqui na palavra, e hoje a gente não se incomoda mais em conferir o que é feito com o que está na palavra de Deus, né? Paulo, ele orienta aqui para não andarmos como nécios, mas como sábios, e atentar para o que o Senhor está querendo, qual é a vontade do Senhor, né? Mais um testemunho. Depois da morte do pastor Lugon na congregação do bairro Salvador, o bispo Daniel foi até a igreja para empossar o seu filho. Até então ninguém saberia que seria ele. E, irmãos, o culto estava rolando. Ele chegou umas 7h40, mais ou menos. Todos, o irmão estava cantando um louvor, né, para Deus. Todos estavam esperando por ele, o grupo de louvor cantando um hino que eu não me esqueço, que eu gosto muito, inclusive: Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso do céu. E no momento que ele chegou, foi dado um aviso lá da porta e parou tudo, né? Parou tudo, a banda parou, e o irmão, que era o vice-presidente naquele momento ali, né? O vice do pastor Lugon, saudoso pastor Lugon, ele começou a cantar uma música, recebemos esses obreiros, direcionada, né, ao bispo, e todas as diaconisas ali perfiladas, apertando a mão deles,
Irmãos, eu senti na expressão do bispo até que ele ficou meio sem graça, mas ele não falou nada a respeito daquilo, ele recebeu ali e tudo. Irmãos, vamos atentar para o que estamos fazendo na casa do Senhor, irmãos. Irmãos, Paulo ele fala em Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, o que estamos fazendo? Estamos homenageando quem não merece homenagem. Estamos tomando o tempo do culto a Deus para homenagens vazias, para coisas que Deus ele realmente não se agrada. Irmãos, atentem em nome de Jesus para a palavra do Senhor. Só Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração. Não é porque um líder falou para fazer que a gente vai fazer sem ser como aqueles crentes de Bereia. Vamos atentar para a palavra de Deus. Doutrinas que não têm tradição nenhuma com a palavra, condição nenhuma, direção nenhuma. Nem com a palavra, nem com a história da igreja. Porque a história da igreja, irmãos, foi forjada com muita luta, com muita perseverança, com muito sangue, para que irmãos traduzissem essa palavra aqui para as línguas, para o inglês, para o alemão, e para que as pessoas pudessem ter acesso. E hoje a gente tem um monte de Bíblia na mão de todo mundo e a gente não tem coragem de pedir a iluminação, a direção do Espírito Santo para que a gente possa entender e refutar, irmãos, refutar essas coisas que acontecem no nosso meio. É com profunda tristeza que eu termino esse vídeo. Amém? E para finalizar, irmãos, a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 15, versículo 4, para você honrar teu pai e a tua mãe. Em nenhum momento estamos fazendo aqui apologia para que você venha desmerecer qualquer pessoa de mais idade, igual o bispo, igual também, né, o bispo Abner, né, e seja quem for, o Silas Malafaia, pessoas de mais idade. Isso é uma questão de educação. Não existe ninguém que possa falar da minha pessoa, ou também do irmão Fernando, que desmerecemos algum irmão, ou tratamos alguém com deselegância, com falta de educação. Ninguém pode dizer isso do nosso testemunho. Pelo contrário, inúmeras vezes fomos aplaudidos, né, no sentido verbal, pessoa com microfone. Esses irmãos vieram para somar. Esses irmãos estão com a gente aqui, ó, fazendo a obra, glória a Deus, aleluia. E quantas das vezes as pessoas já falaram: ó, a gente conta com vocês são uma bênção. E de uma hora para outra, né, a pessoa começa agora a criticar a gente, que para mim não tem problema nenhum, porque isso não interfere no meu caráter nem na minha conduta, amém? Só queria falar para os irmãos que a gente está querendo esclarecer as coisas à luz da palavra e despertar a mente e o coração de muitos irmãos que estão presos a esse sistema religioso, né, profano, infelizmente, profano, essa é a verdade, né, herege, com muitas coisas que é uma infinidade de vídeos que a gente vai continuar gravando e alertando aos irmãos. Espero que Deus abençoe a sua casa, junta a sua família nesse momento que estamos ficando agora em peregrinação, né, que sai do trabalho, vai para ali, vem para aqui, pega um remédio, volta para casa. Então, junta a tua família, ora, né, chama a presença do Senhor com santidade, não é, irmão, com Big Brother e futebol, que graças a Deus não tem. É o momento para santificar, né? Quem está preso à idolatria, que a gente vai falar outro dia o que é idolatria, e vamos ver se o futebol consegue sair dessa, né? E vou botar aqui assuntos muito bons, irmão. Vai ser o próximo vídeo que eu estou querendo gravar sobre tal assunto. Peço a Deus que abençoe a sua casa. Peço a Deus que você respeite como ser humano. Não que eles mandem na sua vida, mas como seres humanos de mais idades. Temos que amar uns aos outros, tá bom, irmão? E que à luz da palavra tudo venha a ser esclarecido. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Desperta, Brasil.